Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde nós discutimos aqui a transformação digital, dados, tecnologia, com convidados muito especiais. Hoje o nosso tema vai ser um tema que a gente já conversou antes, mas a gente vai trazer aqui uma série de atualizações e o conhecimento do nosso convidado. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, entender um pouquinho o que tem surgido de novo de inteligência artificial, né? E quais são os caminhos que as empresas estão tomando para aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia. Hoje eu estou com o Rafael, nosso COO e cofundador da Jump. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Rafael Coronel, um maestro da transformação digital cuja carreira é uma odisseia pelos vastos mares da inteligência artificial e da construção de equipes de dados. Rafael, com sua expertise incomparável, tem guiado organizações através dos desafios e oportunidades da era digital, moldando estratégias de dados que não apenas otimizam operações, mas também desbloqueiam novos horizontes de crescimento e inteligência. Ruim essa apresentação, né? Ela é muito rebuscada. Eu fiz ela no ChatGPT, peguei os dados que eu tinha do Rafael, joguei no ChatGPT e saiu isso daqui. Não ficou bom, eu não gostei. O que você achou, Rafael? Achei pitoresco. Pitoresco, mas achei interessante. Viu? Foi interessante. Foi um experimento legal de fazer. E aí, já que a apresentação aqui feita pelo ChatGPT não trouxe tudo que você tem de conhecimento aqui para a Baia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, falasse um pouquinho sobre quem é o Rafael Coronel, né? Rafael Coronel, que é empreendedor, é cofundador da Rutspa, é doutor em robótica aeroespacial, né? Falasse um pouquinho quem é você para o nosso público. Vamos lá. Legal, obrigado, gente, por me ter aqui. Acho que é um prazer. Já conheço vocês há muito tempo. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quem que é o Coronel? Aliás, Coronel ou Rafael, né? Grande pergunta, né? Grande pergunta. O pessoal me conhece por Coronel, né? Então, mas fiquem à vontade. Sou engenheiro de formação, fiz meu mestrado, meu doutorado na área de robótica. Já estou nessa área de dados já há muito tempo, né? Uhum. Muito antes de pensar em coisas como Data Engineering, Data Science. O dado sempre fez parte da minha vida de alguma forma, né? Seja ali nos projetos onde eu como engenheiro, né, trabalhava, seja como parte da minha carreira como acadêmico, estudioso das disciplinas, né? E hoje estou empreendendo novamente, né? Fundei a Rutspa há 9 meses, mais ou menos, que é a primeira aceleradora de IA da América Latina, a Rutspa, né? Onde a gente trabalha somente com inteligência artificial. Nosso core business é inteligência artificial. E aí, a partir daí, os produtos nascem, né? Mas a gente foca em solucionar inteligência artificial, né? E aí o ChatGPT, que é um modelo de LLM, sim, mas a gente sabe que IA é muito mais do que somente um modelo de linguagem. E a gente se propõe realmente a atacar problemas lá no baixo nível, que a gente chama, né, da IA, para ser usada em diversas frentes de negócio e indústrias, né? Então, assim, um pouco da minha carreira, que ela é longa porque eu também não sou um menino, né? Quer dizer, já estou ali há muitos anos, né? 20 e poucos anos trabalhando com tech, e acredito que a Rutspa seja a síntese de toda essa carreira, ou seja, o que eu poderia fazer em termos de tech para IA, que é a área que eu conheço, dada essa demanda tão grande por inteligência artificial como a gente tem hoje, né? Então, mas passei por empresas tradicionais, grandes corporações, né? Passei por telecom, banco, sempre na área de dados. Cofundei uma empresa. Essa eu acho uma história muito legal. Level, né? Perguntar isso também. Que foi uma startup que eu cofundei com mais 4 pessoas lá na Alemanha, no ano de 2018 até 2021, quando foi para o IPO na Nasdaq.
E, quer dizer... Primeiro unicórnio Foi o primeiro unicórnio daquela região do mundo ali, do norte da África, Oriente Médio e o Sudeste Asiático, né? A gente fazia mobilidade urbana em grandes centros urbanos, ou seja, imagina um Uber, uma 99 de micro-ônibus, né? Para solucionar problemas de grandes... transporte de pessoas em massa, né? Cidades como Cairo, fiquei um tempo no Egito, né? Fiquei um tempo em Dubai, passei por toda aquela região do Oriente Médio, do norte da África, quer dizer, Quênia, a gente chegou aí para o Quênia, que são cidades cujo inchaço populacional é muito grande e você precisa transportar pessoas. E também tem aquela questão do assédio, né? Principalmente as mulheres naquela região do mundo que é muito problemática e a gente se propôs a resolver esse problema. Esse problema de segurança, não só o transporte, mas a segurança das mulheres também. A segurança das transporte. Que é um problema assim, cultural, né? Enfim, né? Daquela região do mundo e a gente teve um sucesso grandioso ali, né? Mas curiosidade, para resolver todas essas questões, né? Mobilidade, a questão das mulheres, utilizava-se muito dados também já nessa primeira empreitada. 100%. 100%, né? Tudo ali baseado em dados, né? 100%. Fazer todo o trajeto, a melhor forma ali, tudo dados. A gente tinha, eu lembro que chegamos do zero, né? Colocamos assim, um pouquinho só de capital ali para poder começar o produto em si, que na verdade era um aplicativo, né? Diferente do peer-to-peer, onde você tem um motorista e um passageiro. Tá. A gente tinha lá N passageiros para um motorista. motorista. Então o problema ele era exponencialmente mais complexo do que o 1 para 1. Né? Então nós tínhamos um time ali que eu montei de R&D que só se propunha a resolver esse problema em questão. Né? Como otimizar as rotas dos motoristas quando eu tinha, por exemplo, 5 mil pessoas pedindo transporte para 40, 50 ônibus disponíveis naquela região. Então você tem que pegar todo mundo na sua casa, ou perto da casa onde essa pessoa mora. Né? Você precisa andar 100 metros até a rua tal, espera o ônibus passar a tal hora, eu vou te deixar a tal hora lá no destino. Só que, dinamicamente, alguém pode pedir no meio do caminho, você tem que fazer o reroute, né? Sim. Então é um problema complexo que envolve dados do começo ao fim. Fantástico. Não, bacana. Fantástico. E falando agora um pouquinho, né, entrando no tema que a gente veio discutir aqui no podcast, a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né, sobre a aplicação de IA em diversas áreas, né? Quais você vê que são as áreas onde IA podem ser aplicadas a negócio, né, de maneira mais efetiva, assim? Na minha visão é em tudo, mas você vê alguma área em especial de aplicação de IA? Eu vou te fazer essa pergunta. Você quer a pergunta fácil ou a pergunta mais difícil? Porque a resposta mais fácil é em tudo. Tudo, exato. Tudo. No ar-condicionado, na mesa de som, no carro, no avião, nas câmeras. Agora, é claro que a gente também tem que considerar o fato de que a IA, embora ela não esteja na sua infância mais, né? Ela está na sua adolescência, como eu gosto de brincar, ela precisa ser acompanhada por uma maturidade muito grande das empresas para absorver a tecnologia. Exato. Né? Mas, em teoria, a gente pode usar em qualquer lugar. Você pode usar ela em várias verticais de negócio. Indústrias médicas, a gente estava falando agora há pouco sobre a indústria de medicamentos, que hoje tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de simular em computador as interações moleculares para se chegar em medicamentos para curar certas doenças que ainda não tem cura. Câncer, por exemplo, né? A IA pode ajudar muito. Pode. Né? No tempo de processamento do dado e pegando uma carona também no advento da computação, computação né? quântica. Ou da própria computação quântica, que a gente estava falando agora há pouco, né? Que já é uma realidade, né? Ainda vai levar um tempinho para a gente amadurecer um pouquinho mais, mas a gente está falando de daqui a 2, 3 anos a gente já ter na nuvem computadores quânticos as a service. Sim. Né? A própria IBM já lançou aí um serviço legal, que dá para você brincar um pouquinho. Não tem aplicação prática ainda, mas isso aí é uma outra história. Agora, eu acho que ainda cabe às empresas que querem absorver inteligência artificial para resolver problemas de negócio
uma adequação mínima. Exato. Não adianta, eu quero usar IA. Todo mundo quer usar IA, né? A gente sabe o valor que ela tem, mas será que eu estou preparado para usar IA? Exato, isso era uma outra pergunta que eu ia trazer, porque assim, sobre a dificuldade que as empresas podem ter para aplicar IA, né? Porque ao meu ver, são 2 aspectos que a empresa tem que olhar de cara na hora que ela vai querer fazer um projeto de IA, querer entrar nesse hype de IA, que primeiro, meus dados estão preparados para isso, né? Eu tenho volume de dados, eu tenho qualidade de dados, eu tenho dados governados para conseguir fazer a execução de um modelo utilizando IA que traga resultado real, né? E a outra questão é custo, né? Porque às vezes eu acho que lá em novembro de 2022, o pessoal ter lançado já o ChatGPT como um produto gratuito, né? Open, entre aspas, muitas pessoas olharam para aquilo e falaram, não, putz, olha, eu posso usar e é de graça, né? E aí a hora que a empresa vai implantar, vê que não, tem um custo e esse custo pode ser grande se você não trabalhar direito com IA, né? Não, e mais, né? Será que eu preciso usar IA para esse problema? Exato, né? Eu acho que a maturidade, quando eu me refiro à maturidade, é isso. Sim. Você quer usar IA, você precisa usar IA. E tem um ponto, né? Além de querer e achar que precisa, como operacionalizar o resultado da IA. A gente tem visto algumas situações assim, né? Que você consegue aplicar a IA, mas o que a IA gera ainda precisa ter uma operacionalização da empresa para que funcione aquilo, dê realmente o resultado real. E esse é um ponto também que eu acho que a gente precisa aprender a amadurecer essa questão de como operacionalizar o que a IA gera. Não, completamente. Eu acho que assim, existe um ciclo de vida da inteligência artificial, assim como tem um ciclo de vida assim como existe um ciclo de vida do teu produto, o ciclo de vida do cliente, existe um ciclo de vida da IA, né? Uhum. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ou ela tem um fim e ela se retroalimenta, que a gente está entrando já no machine learning, no aprendizado de máquina. Sim. Né? Agora, eu acho que o ponto principal as empresas estão maduras o suficiente para entender isso que você acabou de falar, que faz todo sentido. Né? Tenho estrutura hoje tecnológica, meu parque tecnológico, ele está preparado para encaixar IA? Ou eu quero empurrar a qualquer custo? Porque a gente vai falar de streaming, vai falar de velocidade, vai falar de muita coisa ali, ainda tecnológica, hein? Não estamos nem falando do time, conceito, mindset do pessoal utilizar o IA, né? Que é um passo também que é árduo ainda aqui no... Data quality, por exemplo. Data quality. Se você estiver usando IA em cima de um dado que não está pronto para ser usado, você vai colher aquilo que você não quer. Exato. Sim. É simples, é trash in, trash out. Total. Né? E aí eu acho que existe também e é um ponto interessante para falar, que eu acho que eu me sinto na obrigação de dizer, né? Como um cara que já está 20 e poucos anos ali nesse mercado, querer fazer IA é diferente de fazer IA. Sim. Fazer IA é difícil, fazer IA não é fácil. Fazer IA você precisa estudar, você precisa ter uma formação muito específica para você fazer IA, que é diferente de usar IA. Sim. Que tá certo também, tá tudo beleza, né? Eu uso o ChatGPT, é legal. Estou utilizando. Né? É uma baita de uma ferramenta. Agora, tem gente que não sabe o que é o ChatGPT dentro do contexto da IA. Exato, né? Como ele funciona e qual o real objetivo dele. O objetivo do ChatGPT, assim como qualquer modelo de linguagem, é simplesmente traduzir a linguagem humana para a linguagem de máquina. Sim. Isso parou por aí. Parou aí. Quer dizer, se você tem um LLM como um ChatGPT dentro do escopo do teu banco de dados, por exemplo, você pode perguntar qualquer coisa para ele dentro daquele escopo. Ele tem vamos chamar assim ele é estável localmente. Eu quero expandir isso, eu quero que ele saiba além do meu escopo das minhas filiais, por exemplo. Sim. Então você conecta outro microserviço que vai se conectar ao LLM para você saber, eu quero interrogar o teu chatbot sobre a visão geral. Eu quero saber, além disso, eu quero ir para o escopo da concorrência, eu quero entender como está o mercado. Quer dizer, aí você já está falando de IA generativa. Então você percebe que tem alguns conceitos que é o básico para você fazer IA, que muitas vezes por desconhecer as pessoas vão começar a fazer achando que vai sair milagre e não vai. Não.
Não sai milagre. Exato. E aí aumenta custo, processamento, que não é barato, né? Qualidade de código. Às vezes o código não performa, por quê? Porque você não sabe programar um algoritmo de inteligência artificial. Sim. E aumenta custo. Aí aumenta Muito mais mais processamento, custo, ou seja, você entra num círculo tão vicioso que no final o executivo ele vai falar, não vale a pena. É. Não é porque não vale a pena, porque não soube realmente construir uma jornada saudável Para o IA. para receber a inteligência artificial. É como um filho, né? Você tem que se preparar, né? Sim. Aí é a mesma coisa, né? Você tem que ter uma estrutura, tanto de pessoas, cultura é importante, as pessoas têm que se acostumar com esse novo paradigma e, obviamente, você tem que Entender saber como você onde vai aplicar encaixar. aquilo no negócio e qual o impacto que aquilo vai ter no negócio realmente, né? Total. Senão e até se ela- perguntar se para aquele problema especificamente eu preciso daquela solução de IA. Parece que hoje toda solução para qualquer coisa é coloque IA em cima, né? Sendo que a gente não tá preparado nem para comprar, às vezes usar o básico dela ainda. Exatamente. Mas essa percepção ela surge por conta de sistemas como o ChatGPT e o Bard. Sim. Sim. Mais o Bard do que o ChatGPT, que é mais Sim. poderoso. É mais poderoso. Tem uma generativa mais ampla, porque você pergunta qualquer coisa, ele está conectado na base do Google, né? Sim. O ChatGPT ainda você pergunta, ele na versão free, ele fala, ó, só conheço até 22. Depois de 2022 eu não pergunte nada que eu não sei. Então, se ele acha que aquele oráculo é um lugar maravilhoso e misterioso que faz mágica, e não é bem assim, né? Exato. Aí ele tenta trazer essa realidade para dentro da empresa dele e ele fala, puxa, por que não Não tá? funciona. Por que não funciona, né? E além dessas questões aí, desses desafios de cultura, de custo, de falta de conhecimento, tem todos os riscos que a gente já tem em outros modelos, né? De viés, de discriminação, de ética, que são coisas que a gente tem que olhar a hora que a gente está fazendo a aplicação dessa tecnologia dentro da empresa, né? Eu estava vendo outro dia um case da Amazon, de um modelo utilizando o IA, que fazia seleção de candidatos, né? E o modelo só selecionava candidatos homens, não selecionava candidatas mulheres. Por quê? Porque a base de dados que eles subiram só tinha currículos de homens. E aí você fala, putz, será que meu dado está preparado mesmo para isso? Né? E aí era algo que a gente estava até conversando um pouquinho antes de iniciar a conversa, que ano passado eu vi que todo cliente falava de IA e estava no hype de IA. Esse ano eu tô achando que o pessoal tá mudando um pouquinho o pensamento. Então ontem mesmo eu estava conversando com o Rafael, que putz, tem um monte de cliente vindo conversar com a gente sobre CDP. Então preparar a base de clientes para você ter essa visão única do cliente, né? Uma visão global do cliente, para conseguir utilizar nessas soluções. Porque já viu que sem esse dado, sem essa estrutura básica, você não vai conseguir utilizar IA, não vai conseguir ter o resultado que você espera de IA, né? Eu até fico feliz de saber que tem pessoas que já estão se dando conta disso. Né? Sim, Eu acho que a IA ela depende de um ecossistema. Não adianta você plantar feijão e querer colher milho, né? Ou seja, o que você quer colher? Então você tem que preparar primeiro, né, o teu CDP ou qualquer outro repositório onde você tem a tua base de dados que vai servir como base de conhecimento para inteligência artificial. Sim. Não dá para pular etapas, né? Mas eu acho também que isso também é reflexo daquela hype de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, lembra dos cientistas de dados? Sim. O pessoal falava, cientistas de dados... Todo mundo virou cientista no último ano. Né? Todo mundo fazendo um curso online. Todo mundo fazendo um curso de 3 meses para ser cientista de dados. 3 meses, todo mundo mudando o LinkedIn para cientista de dados. dados. E hoje... Jedi de dados. Jedi de dados. Jedi de dados. A profissão mais sexy do século, lembra? Terrível. Hoje... assim, a gente vê o efeito. Não Exato. Muita gente caiu aí porque não era isso. Não sabe estatística, não sabe matemática, não Não sabe modelar, Não. não sabe o básico. O negócio era gradiente boosting. Todo mundo só fazia Então, isso. Era só isso. usar gradiente Todo boosting. lugar que eu ia era gradiente boosting e ficar mexendo em parâmetros. Eu achava o máximo. É porque é legal, Bootstrap, Gradient Boost, XGBoost. É isso aí, né? É o que mais tinha.
É o que eu falo, trick in, trick out. Não adianta você colocar a carne de segunda no moedor e achar que vai sair um hambúrguer Angus, né? Sim. Se você não sabe o que você está colocando e saber moer, não adianta nada. Quer dizer... E é interessante, Rafa, também quando a gente fala disso, me remeter uma outra coisa aqui que eu tenho visto, uma coisa é você desenvolver, você é uma aceleradora de inteligência artificial, ou seja, você pega na raiz o que é inteligência e desenvolve, evolui em cima da inteligência, muitas vezes pode ser algo do zero, que você está fazendo uma nova solução, usando e criando inteligência. E eu vejo casos que disse que está vou criar uma inteligência artificial, mas nada mais é do que saiu juntando o ChatGPT ou alguma outra plataforma, bota uma casquinha em cima, uso ali, faço um middleware, uma API para conectar e, criei uma inteligência artificial. Eu tenho visto muito isso acontecer. Isso chega para você também na incubadora? Demais. Muito. Porque existe uma diferença, né, Coronel? Entre a gente criar uma IA e a gente utilizar algo pronto, sair conectando. Porque esse é o intuito. Estar pronto e a gente utilizar. Perfeito, tá tudo certo. Mas não tá criando. Não tá criando. Não tá criando, né? E também não tá errado. Acho que assim, vamos lá. Eu sempre coloco o exemplo da nossa querida Embraer, que é um orgulho nacional, tá? A Embraer, ela não fabrica motor de avião. Ela compra da Pratt & Whitney, da GE... da Rolls-Royce, a asa é feita na Alemanha, o pneu vem da Goodyear nos Estados Unidos, sistemas aviônicos, o painel do avião vem todo de empresas japonesas, chinesas, etc, etc, etc. Qual que é a expertise da Embraer? Saber montar. Montar, né? Juntar as peças. Saber montar. Não adianta eu fabricar tudo para você se você não sabe montar o Lego. É fazer o quebra-cabeça funcionar, né? É você olhar pro quebra-cabeça e ter o avião pronto. Perfeito. É a mesma coisa, tá? 99% das pessoas que me procuram, elas me procuram com essa mesma dúvida. Pô, mas o ChatGPT, cara, você viu um produto que lançaram novo? Você vai ver um chat que tá rodando em cima de uma OpenAI e que tá batendo dentro de um banco de dados de conhecimento. Tá tudo bem, tá? Não tem nada errado. Acho que é super válido. Mas isso não é fazer inteligência artificial. Isso você está produtizando uma solução pronta. Isso. Exato. Tudo bem. Eu acho que é válido demais. Não, você não perde valor nisso, mas tem uma diferença. Mas existe uma diferença. Tem uma grande diferença entre fazer IA e você montar IA. Né? Entendo isso também. Eu acho que é isso, né? O que nós nos propomos a fazer a gente ataca o problema lá no baixo nível da inteligência artificial. Tá? E eu estou falando de detecção de anomalia, algoritmos para detectar anomalia, algoritmo para mimetizar partes do nosso cérebro que são responsáveis por exemplo, por processamento lógico, algoritmos que imitam células oculares, né, que é o lobo occipital, né, do cérebro. Ou seja, a gente vai no cerne da teoria, que a IA é isso, né? A IA é a tentativa da gente simular ou emular o cérebro. Sim. Se alguém te perguntar o que é IA é a tentativa. A nossa tentativa de emular e de reproduzir o comportamento do cérebro, só que com muito mais processamento. Sim. Né? A gente trabalha exatamente nisso. Né? Ou seja, eu trabalho com algoritmos de LLM também, mas a gente também desenvolve os nossos próprios algoritmos para talvez melhorar ou fazer coisas diferentes dentro do escopo de LLM. A gente trabalha com algoritmos de visão computacional para resolver problemas que as técnicas mais tradicionais não resolvem. Perfeito. Tá? Então são microserviços que quando você junta, você tem algo parecido com o sistema neuronal humano, né? Então a gente está todo tempo resolvendo coisas. Estou sentindo temperatura, estou sentindo calor, frio, minha visão periférica, tudo isso dá para usar, né? Mas essa é a diferença entre você fazer IA e você usar IA. E eu acho que essa questão de liberar não construir, mas utilizar o IA e construir coisas novas através do IA, estourou bastante quando agora esses acessos que a gente tem, né? Por exemplo, o ChatGPT aí liberou acesso, a gente conseguir conectar e fazer várias coisas. Eu acho que isso abriu muitas portas para se desenvolver novas soluções utilizando IA sem precisar recriar e fazer uma IA tão aprofundada, né? Eu acho que esse acesso é muito legal e que trouxe velocidade para muitas áreas. Mas isso levou um bom tempo para a gente chegar aqui, né? E eu imagino que a gente chegou aqui e que tenha muita coisa para ser criada ainda, criada mesmo em IA, para no futuro liberar mais serviço, liberar mais opções, para que
o desenvolvedor em geral, então as empresas em geral consigam criar novas soluções em cima dessas soluções, né? Eu acredito que ainda tem muito espaço para essa evolução. A gente tem um campo inteiro para evoluir. Sim. Então, assim, mas acho legal, né, você falar do ChatGPT, do Bard. O fato de, né, desses dois sistemas serem democratizados da forma que foram, ele é uma catapulta para aquele jovem que quer entender IA. Ele tem que começar por algum lugar. Eu acho que está muito legal. E o fato de você ter que entender a linguagem do prompt com a IA é uma tarefa que parece fácil, mas ela é difícil. Existe a engenharia de prompt agora e eu sempre falo, né? Ainda mais para os mais jovens que me perguntam, o que eu faço? Não estou conseguindo fazer a pergunta. Vamos ver o teu prompt. Né? O cara abrevia, escreve errado. Escreve como se estivesse falando com um amigo no WhatsApp. Você precisa escrever bem o português, cara. Porque aí tem que explicar que o LLM, ele é um modelo de linguagem que faz uma análise léxica da sentença, uma análise gramatical, uma análise vetorial. Ele vetoriza as palavras e ele começa a agrupar num espaço amostral quadri, dimensional, né? Ou seja, de 10 dimensões, e começa a agrupar palavras para poder entender e passar para o computador aquilo que você está querendo passar. Então, escrever bem na linguagem que você, no português correto, é pré-requisito fundamental para você saber falar com... Saber fazer a pergunta, entendeu? Né? Interessante. Isso eu não tinha pensado nesse ponto. É super interessante que assim, não pode. A gente tá falando de português, inglês já muda, japonês já muda, chinês já muda. Esses dias eu li um artigo que até vou passar para vocês depois. Tá surgindo um problema agora em IA que é o seguinte. Você tá interagindo com o prompt na tua língua mãe, português, árabe, japonês, o que quer que seja. Só que invariavelmente lá dentro do ecossistema tem um microserviço final que ele é em inglês. A lógica é outra. A lógica pode ser outra. A análise sintática, gramatical, léxica, ela muda. E ele intrinsecamente muda o contexto da pergunta da tua língua mãe para a língua que você está trabalhando. Então é um outro problema que tem que ser resolvido. Como resolver um problema de linguagem natural se você está falando com um microserviço ali dentro cuja linguagem natural é outro idioma. Então tem uma série de problemas para serem resolvidos de inteligência artificial ainda. Sim. A gente nem arranhou a superfície ainda. Eu imagino isso também. Eu penso nisso também. Acho que tem muito campo pra gente explorar. E aqui a gente tá falando muito de texto, né? De compreensão. No começo mesmo você falou câmera. Tudo isso a gente consegue trabalhar com IA e evoluir demais ainda, né? Demais. Porque tudo é dado, né? Sim. Né? Você grava 5 segundos de vídeo, você tem ali 50 mega de informação. Sim. Que aí você usa um algoritmo de visão computacional, faz a convolução, operação matemática vetorial, mudar ponto de domínio para você identificar, por exemplo, rostos, né? É importante você conhecer lá no fundo, porque você fala, puxa, poderia usar isso aqui em outra coisa. Poderia usar esse mesmo algoritmo poderia usar para solucionar um problema análogo que não tem nada a ver com imagem, exato, mas que tem o mesmo princípio, a mesma natureza de problema. Sim. Por isso que eu sempre insisto, estude bastante se você quiser realmente entrar no universo de construir IA, porque esse conhecimento te ajuda muito a você olhar mais amplamente onde que você pode usar e você começa a detectar, putz, tem tanta área ainda que não foi explorada. Sim. A gente tem todo um campo ainda para trabalhar. Você falou da medicina, por exemplo, né, de ajudar no tratamento ou até cura de alguns cânceres, por exemplo. É algo que se fala há muitos anos. Eu lembro que, cara, sei lá, quando eu comecei a acampar também com dados, já se falava em medicina e para uso, né, final nesse tipo de tratamento. E até hoje a gente vê que tem muito espaço para continuar evoluindo, a gente buscar melhoria que vai, assim, no geral, a gente melhora a população, né? Para a população, saúde, é um negócio que eu acho fantástico. Ela está nem muito longe. Espaço. Você imagina, por exemplo, você usar IA para melhorar, por exemplo, o atendimento no SUS, né? No Serviço Público de Saúde. Poderia estar reduzindo filas absurdamente. Sim. Porque você atende mais assertivamente, mais rápido. Sim. O cara não volta para fila. O cara não volta, né? Então, eu acho que é importantíssimo que haja políticas públicas também para incentivar o uso da inteligência artificial e, mais do que isso, capacitar pessoas.
Sim. Vocês têm uma ideia, existe um déficit hoje estimado no Brasil de 500 mil de profissionais de inteligência artificial. Existe uma média, se não me engano, de 6 vagas por candidato. Isso significa que eu lá na Rutspa, vocês na Jump, tenho 6 vagas para trazer profissionais de inteligência artificial. Você consegue só um. Sim. As outras 5 estão esperando alguém. E não vem por quê? Porque não tem oportunidade? Porque não tem políticas públicas, na minha visão, e é uma opinião pessoal minha, para capacitar pessoas. Capacitar pessoas. Para capacitar pessoas. E eu não estou falando só de gente de tecnologia. Sim. A gente vai precisar de advogados. Aí eu estou te respondendo a primeira pergunta. Então, exato. Nós vamos precisar de advogados para falar de IA ética. Exato. Direito digital, regulamentação, limites. Sou a favor dos limites, tá? Sim, sim. Não sou a favor da IA sendo usada indiscriminadamente. Pelo contrário, eu acho que precisa ter limites. A gente pode trazer gente da área de saúde. Médicos, por exemplo. E aí entra nessa questão do dado, Rafa, que você falou, poxa, preciso de uma quantidade muito grande de dados para treinar uma IA. Não é necessariamente verdade. Não, né? Existe um princípio na IA que é a transferência de conhecimento. Sim. Você não precisa de uma linha de dados para treinar uma IA, se você quiser. Exato. Existem algoritmos onde você transfere conhecimento para a máquina, sem precisar de dados. E aí eu vou precisar de quem do meu lado? Eu não sou médico, eu sou engenheiro, eu sou um cara de tecnologia. Eu sei fazer o algoritmo da IA. Só que se eu for fazer, por exemplo, um processamento via IA para detecção de imagens em ressonância magnética, eu vou precisar de quem do meu lado? De um médico. Sim. Exato. Então essa história, essa falácia, eu vou até aproveitar aqui o espaço que vocês estão me dando para advogar a favor da IA. Sou um grande advogado da IA. Esse negócio de falar que a IA vai tirar emprego, isso é uma grande mentira. Então, eu ia te perguntar isso daí. Isso é uma grande falácia. Como é que é esse tabu aí sobre a IA? Hoje fala-se muito, né? A IA vai reduzir o volume de pessoas. Eu entendo que a IA ela tira muito do trabalho braçal, né? De muita coisa que a gente vê. Trabalho braçal que eu digo, mesmo sentado no vídeo do computador, o Ctrl-C, Ctrl-V. Que antes você tinha aí 10 pessoas fazendo Ctrl-C e Ctrl-V em sistemas. Que, cara, hoje você não precisa disso. Mas essas pessoas, a ideia é que elas evoluam, né, e aprendam coisas novas, que vai ser bom para elas e buscar novas oportunidades. Né? Mas para isso tem que ter oportunidade, política pública, tudo Exato. Isso. Porque a questão é exatamente essa, né? Eu estava vendo uma métrica, saiu numa pesquisa semana passada, que empresas que estão utilizando a IA nesses trabalhos mais braçais, elas têm um ganho até de 40% de performance, né? E a questão é, você tem um mercado de trabalho que precisa de mais gente preparada, né? Você está ganhando só 40% de performance do trabalhador nesse momento, né? Então você tem ali uma janela de oportunidade gigante para as pessoas aprenderem, né? E para você conseguir suprir as demandas que já existem aí, que a gente não consegue atender, né? Que nem você falou do SUS. Né? O SUS não consegue atender a demanda que existe de serviço. Você ganhando performance, você não vai tirar emprego do médico. De maneira alguma. Você vai atender mais gente que você não podia atender antes. Isso reduz custo. Exato. E eu acho que para as empresas, mesmo do setor privado, é a mesma coisa. Né? Tem uma série, a gente atua em mais de 50 empresas de nível enterprise muito grandes, e a gente vê que muitas delas, os projetos não saem, porque não tem gente, não tem mão de obra, não tem performance. Então você vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer, né? Com o time que você tem, né? Com mais conhecimento, trazendo mais gente, trazendo mais performance para atender a demanda que já existe, né? Não, total. Acho que eu estava aqui, enquanto você estava falando, estava pensando em outro caso que é super importante, né? Você imagina a IA sendo usada no judiciário. Exato. Sim. Para desafogar aquelas pilhas de papéis nas repartições públicas, nos fóruns por aí, Brasil afora. Quer dizer, o cara no Brasil, ele morre, ele não tem a justiça feita, né? Sim. A IA poderia estar ajudando. E eu tenho certeza que dentro das repartições públicas, dentro dos postos de saúde, há pessoas que estão clamando por ajuda. Sim. Com certeza. Pô, eu precisava desafogar isso aqui, eu preciso mudar isso, não sei como. E a
tá aí para ajudar. Ela pode ajudar. E esse ponto é desafogar. A IA não vai tomar a decisão no judiciário, mas ela vai ajudar a desafogar, entregar sintetizado. Ela pode, por exemplo, ajudar a evitar erros de interpretação. Sim. Nós temos bem que a gente tem o nosso direito brasileiro é um direito baseado no direito romano, que é um direito complexo, sujeito à subjetividade em tudo quanto é canto. Quer dizer, talvez a IA desenvie, faça tira o viés, né? Esqueci a palavra aqui. Tire esse viés da objetividade, da subjetividade, aliás, e seja mais objetiva na hora de dar um veredito, possa consultar mais rapidamente o Código Penal, o Código Civil, em qualquer esfera, para ajudar a desafogar o trabalho das pessoas que têm que fazer isso hoje de modo manual. Exato. Que entra vários fatores, o cansaço humano, né, você aumentar a sua chance de erro, a IA ela vai ajudar a reduzir isso, né? Ela te dá velocidade, é pra performance, né? A gente tava falando, ela traz a performance. Não, completamente. Segurança pública. Né? Segurança pública poderia ser super beneficiada. Sim. Por conta da velocidade e da precisão da IA. Departamento de estradas de rodagem, a contagem de veículos, o processamento de estimação de quantas toneladas de carros e caminhões passam numa estrada para estimar, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu preciso recapear uma rua, ou uma avenida, uma estrada, para poder reduzir custo, inclusive. Reduzir principalmente. Custo, economizar recurso, que o recurso é escasso, né? Eu acho que tem oportunidade pra caramba aí. Eu acho interessante, né? Dentro do nosso universo de dados, dentro do nosso dia a dia de desenvolvimento, data engineer, que você comentou lá no começo, que é muito do universo que a gente vive hoje, a Jump fez uma solução para ajudar, por exemplo, um trabalho braçal, que é a migração de código. Pô, cara, querendo ou não, uma pessoa pode muito bem pegar lá um código numa linguagem A, você migrar para uma linguagem B, isso tem um trabalho, né? Você entender a lógica daquilo, a lógica tem que ser aquilo lá, tem que ser a mesma, desenvolver com performance e validar resultado com resultado, né? Isso feito de forma tradicional. Pô, nos últimos anos, o Anderson aí com o time de inovação desenvolveu uma ferramenta, o Migrate Mind, que a ideia dele, você joga o código lá dentro, a linguagem A, ele sai na linguagem B e te dá uma acurácia. E aí ele vai começar a te pontuar, olha, aqui, revisa porque aqui pode ter alguma coisa que eu não entendi. Pô, assim, isso olhando totalmente para tecnologia, mas é o que dá para ser feito nas outras áreas. Super fantástico, né? Então, a questão... E aí, pensando, putz, mas isso vai tirar emprego do pessoal que tá lá migrando código? Não, porque é uma ferramenta para ajudar a performance desse cara. Ele vai precisar operar, talvez, esse algoritmo. Ele precisa operar. E a hora que... Essa é a questão. E é como a gente tava falando, a IA não é mágica, né? Pelo menos não ainda. Não sei quando um dia vai ser. Do jeito que tá indo. Mas o que a gente vê, por exemplo, com o Migrate Mind, que é essa solução que o Rafael falou, é o seguinte, cara, eu tenho projetos, eu tenho empresas que têm 500, 1.000, 5.000 códigos legado que tem que passar para uma linguagem nova, né? Eu ia demorar anos para fazer essa passagem. Eu vou pegar esse mesmo time de profissionais, eu vou dar uma ferramenta que vai aumentar a performance deles, e ao invés de eu fazer isso em anos, né, eu vou fazer isso em meses. Ou semanas. Exato. Então esse é o ganho, né? Eu tô ganhando a performance. E esse time vai estar pronto para fazer uma outra atividade, uma outra migração gigante. Dar continuidade do negócio. E dar continuidade no negócio. Inclusive, né? O coronel precisa conhecer essa ferramenta, né? Precisa apresentar ele para a incubadora deles. Essa ferramenta. Eu quero. Coronel, você precisa conhecer, fantástico. Quero ver. Ela ajuda a gente. Quer dizer, faz um exercício rápido aqui de padaria. Essa empresa vai gastar 1 ano e meio para fazer essa migração dos 5.000 códigos, certo? Ela não vai inovar nesse período porque ela está focada nisso. Exato. Ela não vai trazer novos negócios. E aqueles caras que estavam criticando, vão ter que ser desligados porque a empresa não está tendo receita. Ou seja, é uma questão de visão, percepção. Né? Sim. Aí ela não vai tirar emprego de ninguém. Claro, pessoal, vamos lá. Se você faz uma retrospectiva do final do século XV ali, começo do século XVI, 1500 e cacetada, quando começou ali as navegações, aí você faz um retrospecto ali, vai vindo para mais perto aqui de onde a gente está hoje, chega ali na Revolução Industrial, 1850, 1790, 1800, foi a primeira Revolução Industrial.
máquina a vapor, né, todo mundo acostumado com um cavalinho ali, de repente vem um cara com uma locomotiva ali no meados de 1850, quer dizer, progresso. Sim, exato. Tá, o cara que estava operando um cavalo passou a operar um cavalo mecânico. Né? Performance. Aí no finalzinho do século XX... Tem que dar manutenção nesse cavalo mecânico. Não precisa dar comida. Não é só operar, mas tem que dar manutenção, tem que... Surgem outros trabalhos. Exatamente, surgem outros problemas. Aí veio o mecânico da máquina a vapor, o cara que troca a roda da locomotiva. Houve protestos naquela época também, tá? Sim. O pessoal ficou louco, pô. Mas sobrevivemos. Acho que o mundo precisa evoluir. O mundo tem que evoluir. Aí veio, passamos ali para 1900, né? O final de 1800 e pouquinho ali, 1890 e alguma coisa, os irmãos Wright lá, Santos Dumont com avião, quer dizer, olha o tanto que nós evoluímos em menos de 200 anos. Sim. Pra gente ter o que a gente tem hoje. A gente não estaria aqui hoje fazendo esse podcast se a gente não tivesse passado por esses processos. E não adianta chorar. A gente vai passar por mais essa e a gente vai sobreviver. Vai. Sim. Agora, é inegável que a IA é o grande protagonista da transformação da nova indústria, que eu gosto de chamar de 4.0 Plus. 5.0 é muito exagerado ainda, eu acho. Ainda estamos um pouquinho longe. Talvez quando a quântica chegar, a gente comece a falar de 5.0. Mas estamos aí na 4.0 mais, 4.0 Plus, onde a IA vai realmente transformar. E não adianta, quem estiver fora desse negócio chamado IA vai perder uma grande chance de pular no próximo vagão para evolução. Sim. Não adianta. E quando você falou sobre limites, né? Você comentou, acredito que tem que ter limites. E eu também acredito, e acho que é um ponto importante, cara, de vários pontos de vista, tanto ético, enfim, ele tem muito essa questão, porque ele vai emular aí o cérebro humano, como você comentou, a ideia do IA é essa, e o ser humano ele é feito de limites também, né? A gente tem toda a nossa história, né? Voltando lá atrás, foram criados novos limites, ano após ano, pra gente chegar na sociedade que a gente vive hoje, e, enfim, a IA, ela tem essa possibilidade de nascer e crescer sem limites, certo? E aí é onde começa a surgir também algumas preocupações. Mas você que está inserido, né, como uma incubadora, o que você vê assim de urgente, né, quando a gente fala de limites para IA? A gente tem que fatiar esse boi em duas partes. Legal. Eu sou a favor de limites em tudo. Eu acho que tudo que meu pai já dizia, né, tudo que é exagerado não é legal, né? Mas se você faz um outro exercício rápido aqui e você compara a inteligência artificial com Oppenheimer, né, que está aí no filme maravilhoso, inclusive. Quando o Oppenheimer começou a fazer as pesquisas, né, claro que não foi só ele, né, outros cientistas trabalharam, né, contemporaneamente com ele ali, o próprio Einstein. Quando ele descobriu, né, que era possível fazer fissão e fusão nuclear e tirar uma enorme quantidade de energia daquele processo, ele não tinha como imaginar que aquilo ia ser usado para ser jogado em Hiroshima, Nagasaki, né? Sim. E que quase 80 anos depois a gente estaria falando de novo agora de uma possível ameaça nuclear. Tá, não. Só que a gente não olha pelo outro lado, onde a energia atômica ela é usada para tanta coisa legal. Na França é o maior produtor de energia elétrica a partir das usinas nucleares. Sim. Né? Você usa princípios de energia nuclear na medicina. Sim. Salvou vidas pra caramba. A IA é como um carro de Fórmula 1 andando numa rua. Se você não tiver ali ponderação, eu acho que a palavra não é nem limite, mas bom senso, se pisar muito fundo, ela tem o poder de processar muita coisa muito rápido. Mas eu não acredito na afirmação de que a IA ela vai se autoprogramar para destruir a humanidade. Cara, isso aí precisa ser derrubado urgentemente. É o medo do Matrix, né, cara? Cara, isso não existe. É o medo do Matrix. Aquela história do... Pode falar o nome? Pode. Uma grande empresa de rede social aí. Não vou citar o nome para não... que isso aí é uma história, um tempo atrás, de que o algoritmo de inteligência artificial dessa empresa qualquer ali
aprendeu a se reprogramar e desligou um monte de coisa. Cara, eu não acredito em uma palavra do que esses caras estão falando. Imagina isso, cara. Eu também acho. Olha, é fantasioso. É muito. É muito, cara, desculpa, mas isso aí filme, né? não entra na minha cabeça. É um bom roteiro de filme. Da minha cabeça. E assim, eu tô falando da minha cabeça racional, tá? Sim, sim. Olhando toda a dificuldade que é você programar, botar em produção, você conectar com dados, o algoritmo vai se reprogramar, diz que criar uma linguagem própria. Está ali longe cara, disso. esse negócio é a maior papagaiada que eu já escutei. Tô na minha vida dentro da IA, tá? Esse negócio não existe. Mas querendo ou não, é uma forma de assustar as pessoas, né? Eu não sei, um hype eu acho. eu acho. hype. Olha, a gente já usa IA. Vocês têm o time técnico de vocês que faz machine learning, certo? Sim. O Gradient Boost, certo? Sim. Isso aí é IA. sim. É, isso aí é. O que as pessoas não sabem IA é todo algoritmo de machine learning. Exato. A diferença é, a IA é um conjunto de algoritmos de machine learning que fazem tarefas diferentes. Sim. O Dale, né, o próprio OpenAI agora que está fazendo imagens, vídeos, né? Ele não é a palavra Sora. criando o vídeo. É Sora, né? Eu não testei ainda. Você pede ali, quero uma imagem assim, assim, assado. Ele passa por um processamento de linguagem natural que faz toda a decantação da informação, toda a análise. Pô, esse cara quer um pássaro amarelo assim, assim, assado. Ele passa por um outro algoritmo de visão que produz uma saída que vai alimentar um outro algoritmo, que vai alimentar um outro algoritmo, que vai alimentar outro algoritmo. Lá no final vai te dar a imagem, ou vídeo. Cara, pra você chegar lá, já é difícil. Você imagina você fazer um negócio que se autoprograma. Então, quer dizer, a gente precisa parar com esse negócio de ficar demonizando a inteligência artificial, tá? De novo, eu sou um grande... Eu vou... ser um grande ativista pró-IA, assim como eu sou um grande ativista pró-tecnologia, de qualquer espécie. E quando a gente, voltando um pouquinho quando a gente fala de limite, eu acho que a tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento, ela não pode ser limitada. Perfeito. Tá? Sou contra qualquer limitação na pesquisa. Ponto final. Agora, da mesma forma que um cara embriagado pega um carro e mata as pessoas na rua porque está embriagado, foi irresponsável. As pessoas usam hoje IA para fraudar, para invadir. Mas não é tão fácil assim como as pessoas pensam, invadir um sistema, que IA vai tomar conta outro dia escutei um negócio absurdo, vai tomar conta do tráfego aéreo para derrubar aviões. Cara, para com isso. Isso aí é muito fantasia. É uma viagem. Eu acho que a gente pode ir para problemas mais simples, tipo, como a utilização de IA para criar fake news, né? Que é até uma das questões do Spyglass, que é legal você falar de vocês, de fake news e outras soluções, deep news, né? E outras questões que são mais concretas. São mais pontuais, ali, que dá para você interceptar com mais facilidade, sim, né? Sim. Por exemplo, a própria Spyglass já fazendo a nossa plataforma de notícias, foi a primeira plataforma, nós sabemos até então, do mundo, né? Ser 100% escrita por inteligência artificial. Você entra na Spyglass hoje, ela produz todas as notícias, a gente não põe a mão em nada. E ela tem essa preocupação de não ter um fake news ali. Não tem viés. E não e tem outra, viés. Ela verifica todas as notícias antes de publicar. Hoje ela está aberta ao público. Tá aberta. A gente tirou do ar agora porque tá na versão 2. Logo vai estar no de volta. Mas legal, depois passa o link pra gente colocar no vídeo e deixar aí, pô. Legal. Deixar pro pessoal acessar. Legal. Conhecer um pouco de inteligência artificial na prática ali. Inclusive de você, legal pra caramba isso. Inclusive, a ideia de fazer a Spyglass como um produto B2C freemium, ou seja, qualquer pessoa pode entrar gratuitamente, foi justamente isso. A gente trabalhar também no mote de mais socioeducativo com relação à IA, para as pessoas entenderem o valor que a IA pode agregar e também prestar um serviço num país no mundo, né, tão dividido, bipolarizado, onde tem fake news por tudo quanto é lado. Quer dizer, o Spyglass nasceu com essa missão, né, de levar informação de qualidade, sem viés, e para trazer como carona ali essa bandeira do a IA, ela pode ajudar muito. Pode ajudar pra caramba. Legal demais. E qual é a gente falou desses limites éticos, né, da IA, mas quais os limites técnicos que têm que ser superados para o futuro da IA? Eu acho que são dois. É claro que à medida em que você
torna os algoritmos de IA mais complexos, você vai precisar de mais processamento. Então ainda há um gargalo de processamento. A NVIDIA promete que está vindo com... Que na verdade a NVIDIA teve uma grande sacada, né? Exato. Começou a investir mais pesado do que já investia em processamento, então já sabia que a gente ia precisar usar para rodar algoritmos. GPU pesado ali dos caras que já era top demais. Não, vou ser sincero, os caras sensacional, né, cara? E agora para isso... Sensacional. Mas parece que uma das nuvens já comprou a maior parte, né, do lançamento deles. Só abrindo um parênteses aqui, parece que... a AWS... Não, a Azure. Já comprou dos próximos anos. Ah, que bacana. Que legal. Comprou, tipo, 90% dos próximos anos. É mesmo. Do que eles vão lançar de GPU só para embarcar. Imagina isso, cara. A Microsoft, inclusive, está investindo pesadíssimo em IA, né? Entendeu, né? Lógico. Entendeu, né? Então, um bom sinal do mercado, né? Sim. Isso vai gerar emprego pra caramba. Sim. Entendeu? Isso vai gerar muito emprego, isso vai gerar um ecossistema que a gente tem que pular dentro, né? O Brasil precisa se consolidar como uma nação tecnicamente ou tecnologicamente avançada. E é através dessas inovações que a gente faz um país, né, mais então, melhor, né? Vamos lá. Conhecimento do pessoal. Processamento, conhecimento. Eu acho que esses dois, tá? Eu acho que eu diria que o mais grave é o conhecimento. Mais do que o processamento. O processamento a gente sabe que vai. Alguém tá fazendo aí. Lei de Moore, né? Vai exponencial. Vai exponencial, Ponto. E tem se provado assim, numa crescente muito estável, né? Sim. Desde a época da década de 80, 90. Então, a gente sabe que isso vai ser resolvido. Mas o conhecimento vai ser o grande gargalo. Sim. Na hora que o cara tiver realmente que fazer um negócio acontecer. E aí a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de um conhecimento mais tradicional hoje, de tecnologia, né? Muitos modelos usam Python e tudo mais, mas a gente já citou computação quântica, que é outro patamar de conhecimento, né? A computação quântica, como que ela está hoje? E é uma área que a Rutspa já está começando a olhar. A gente quer sair na frente. A gente já está olhando para a computação quântica. Quando você falava de computação quântica 2 anos atrás, a gente estava falando de avanços, a gente falava de IBM, da Google e uma empresa canadense chamada D-Wave, que ela faz computação quântica sem usar computação quântica. Exato. Eles tiveram uma sacada de mestre. Mas voltando à computação quântica e as universidades que realmente estavam se propondo a fazer pesquisa séria com computação quântica. Uma delas existe um cara legal, eu assisto muito ele, o professor Andrea Morello. Ele é da Universidade de Sydney, ele é um italiano que leciona em Sydney, na Austrália. E ele fez um dos primeiros computadores quânticos. Assim, é uma sala inteira, porque precisa de refrigeração para você manter o átomo, né, de antimônio estável, para ele ter o spin e trazer informação. É um negócio bem complexo, talvez uma hora a gente fale disso, mas hoje já avançamos bastante na computação quântica, né? A gente tem ali a nova versão da Google, né, do computador quântico. Agora, o problema é computação clássica versus computação quântica. A computação clássica ela tem a limitante do processamento. Sim. Dependendo do problemas, por exemplo, de finanças. Existem problemas complexos em finanças que, mesmo rodando no computador clássico, demora semanas ou meses para você rodar uma simulação. O computador quântico levaria talvez alguns segundos. Mas a gente ainda tem a questão de, não tem um computador quântico em cada esquina para eu usar, né? Mas devido a essa crescente nas descobertas do campo quântico, eu acho que mais 2 anos, 3 anos, no máximo, a gente deve ter alguma coisa as a service na nuvem, via Google, via IBM, ou mesmo Microsoft, ou outros players, a D-Wave, né, que vão prover serviços. Agora, você tem que programar no escopo quântico. Sim. Que se aproxima muito ao Assembly. Puta, eu entreguei mesmo, né, idade, né? Quem programou o Assembly sabe do que eu estou falando. Para você mover um LED, você tem que fazer 4 ou 5 linhas de código, né? Então é um outro paradigma de programação de computadores, né?
que não tem nada a ver com uma computação clássica. Eu acho que If else, não sei o quê. Não é isso. Eu acho que o tema computação quântica vale um podcast só sobre isso. O Rafa de conhecimento ia ser bem legal. Porque isso é uma coisa que deixa muita gente curiosa. O que é, como isso vai funcionar. Legal. Isso vale um tema só desse, cara. Isso é muito falar fantástico. Um dia sobre isso é muito interessante. É muito, muito. E a IA depende desse salto da computação quântica? Hoje não. Hoje não. Mas poderia se beneficiar mais ainda se nós tivéssemos já um computador, ou um computador clássico que tivesse a habilidade que o computador quântico tem de processar informação, ou a própria computação quântica disponível. Sim. Né? Agora, isso depende também do número de qubits, né, que são as unidades de processamento, que hoje ainda não são, a gente não consegue resolver problemas do mundo real ainda em computadores quânticos, mesmo os que estão mais no estado da arte, né? Mas tem avançado. Né? 3 anos atrás eles estavam falando de computador de 5 qubits, que não dá para você fazer absolutamente nada, tá? Mas quando você fala agora de um computador com 100, com 1000 qubits, já dá para você fazer alguma coisa. Agora com 10.000, já dá para você processar talvez um algoritmo mais complexo para medicação, por exemplo, para você trazer novas fórmulas, né, para medicar medicamentos ou problemas do mundo real, né, que são complexos, né? Então tem muito a explorar ainda. Eu acho que a gente está vivendo uma era muito legal. Eu fico feliz de estar vivendo essa era. Acho que vou ver isso. Nós vamos ver tudo isso acontecendo em vida ainda. Eu acho que tem muita coisa para acontecer nos próximos 2 anos, tá? Até para a própria IA. E, Coronel, antes da gente até fechar tudo o nosso tempo ali, mas até pra gente... Tem uma coisa que eu tô bastante curioso. Você comentou aí sobre o Brasil, o estado que o Brasil se encontra em relação à evolução, à tecnologia IA, e você comentou, né, você falou, pô, e lá fora a gente tá um pouco diferente. Você que viajou bastante, teve experiências fora, empresa fora, foi recentemente estudar fora, voltou. O que você vê, assim, que é urgente pra gente trazer pra cá, pra gente começar a evoluir e dar mais corpo aqui pro nosso país em relação à tecnologia como um todo aí, principalmente pra IA? Vou entrar num ponto que eu acho que é sensível, mas acho que tem tudo a ver. Eu não consigo te responder de outra forma, tá? Perfeito. Trazer 2 números para você. Hoje, o PIB do brasileiro, considerando o mercado de tech, do 100% do PIB nacional, o mercado de tecnologia ele é responsável por mais ou menos uns 15%, quase 20% do PIB. 1/5 do PIB, 1/6 mais ou menos, do PIB brasileiro, ele compõe, a tecnologia compõe esse PIB, tá? É uma parcela significativa. Podia ser mais, mas tá bom. Sabe quanto é investido em tecnologia? 1%. 1% volta para a tecnologia. Então, em primeiro lugar, políticas públicas. Eu vivi a realidade de estar na universidade pública fazendo pesquisa. Sim, sim. Pô, você tem que tirar de pedra o leite para poder fazer a pesquisa. Pesquisa séria. Eu conheço pessoas que faziam pesquisas sérias. Eu mesmo levava muito a sério a minha pesquisa e sem recursos, às vezes pondo do bolso, às vezes dependendo de uma bolsa que não dá para você viver, infelizmente. Você tem que trabalhar junto, porque senão você não... Então acho que falta política pública séria, tá? Investir pesado em educação, que eu digo, educação do ensino médio ali, do ensino, né? Ensino técnico. Tá? A gente tem instituições fantásticas, o próprio Senai, cara, as ETECs, investir pesado em centros de pesquisa. E outra coisa legal, trazer as empresas para dentro da universidade. Você vai nos Estados Unidos, as empresas estão do lado do teu laboratório numa universidade. Às vezes até investindo ou não? Não, às vezes não, ela está investindo. Esse é o ponto. Ela está bancando a pesquisa dos alunos. Hoje, para você trazer uma empresa para ir dentro da universidade, é quase que impossível. Te oferece uma bolsa, um valor. Pública, pior ainda. Cara, você tem empecilho, não, porque não pode. Não. Né? Você tem um monte de regra aqui, né? Que viabiliza. A gente tem um dos nossos clientes é a Anima Educação e eles têm tentado mudar esse paradigma de trazer as empresas, principalmente de tecnologia, então, por exemplo, a AWS, para dentro do ambiente acadêmico,
né? Para que você tenha ali o pessoal sendo preparado para conseguir atuar com as tecnologias mais inovadoras e conseguir fazer pesquisa com essas tecnologias mais inovadoras. Mas no ambiente acadêmico público, eu vejo que isso é muito separado, né? A distância entre a academia, né, o centro, assim, a universidade brasileira e a indústria, ela tem um gap, um abismo. E quem coloca esse abismo é a própria máquina pública. Sim. Tá? É burocracia. Então, acho que precisa desburocratizar, tem que ter incentivo, política pública séria na educação, de tecnologia. Desburocratizar um pouco, porque está cheio de empresas. Eu mesmo gostaria muito de poder bancar alguns projetos ali em universidades. Sim. Tá? Mas eu já passei por isso, eu sei que vou ter um perrengue enorme para poder fazer isso. Tá? Então é melhor esperar o cara sair da faculdade e falar, vem trabalhar comigo. Mas eu já poderia estar gerando, inclusive, renda para o cara que está estudando. Sim. Mas ele não pode trabalhar, porque senão ele perde a bolsa. Isso precisa acabar. Entendeu? Eu acho que precisa incentivar, o incentivo fiscal para as empresas que estão empreendendo, né, que estão querendo produzir emprego. Nós somos bons exemplos, a gente produz emprego, a gente está ali gerando receita, estamos pagando imposto, na verdade, né? Então acho que é um conjunto de coisas, e acho que tudo começa ali. Tem muita gente que quer empreender, que quer fazer acontecer, que acredita no Brasil, que acredita nas coisas. Só que morre por conta infelizmente, desses muros que existem no Brasil, que é um país extremamente burocrático. Diga-se de passagem, desses 100% do PIB que a gente tem, 82% é da dívida pública. Então, é difícil conceber o nascimento desse ecossistema sem que haja também a participação do governo a nível federal, estadual, municipal, para incentivar, para tirar essa meninada da rua, né? E fazer programas junto com empresas para capacitar essa meninada, para dar uma perspectiva de futuro, para colocar essa molecada em contato com tecnologia, que é um negócio super importante. Sim. Então é assim, difícil de responder isso, mas eu acho que começa por aí. Eu sou um grande crítico disso. Não, mas muito boa visão, muito boa visão. Eu acho que é importante também, já que a gente está falando desse tema, né, de preparar o pessoal e ter a molecada pronta para atuar com essas tecnologias, que conselho você daria para algum jovem que está tentando entrar nesse mercado? Por onde ele começa? Porque muitas vezes o cara entra na internet, ele tem um monte de cursos aí, né, às vezes gratuitos, mas não tem curadoria, né? Então ele não sabe por onde começar, né? O que você falaria para um jovem que está querendo aí se aventurar nesse mundo de IA e se preparar para esse mundo de IA, preparar para esse futuro? Pergunta boa. Não gosto de quando as pessoas falam assim, seja um curioso. Eu acho que a curiosidade é muito boa, mas não basta ser curioso, você tem que ser um estudioso. Exato. O curioso que estuda já é meio caminho. Procura estudar muito. Matemática. Programação, obviamente, tá? Não precisa saber programar. Conheça bem estatística. Se interesse por matemática. Matemática é a coisa mais linda do mundo, matemática. E modelar problemas matemáticos é importante dentro do contexto da IA. Muitas vezes você vai ter que modelar matematicamente coisas do mundo real para simular. E se você não tem esse conhecimento, você não faz o teu algoritmo. Você pode ser um excelente programador. Você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Você vai ter que se relegar a essa condição de baixar alguma coisa na internet que alguém fez que não serve para o teu problema e achando que você está fazendo. Então, acho que assim, precisa estudar bastante, né? Se interessar por ciências exatas. Eu acho que é importante também se interessar, dentro do contexto da IA, por neurociência. Muita psicologia, filosofia. Parece que não, mas IA compreende tudo isso. Sim. Tá? Então, estudar. Ser um grande curioso estudioso. Né? E, se possível, tentar ingressar em cursos que direcionem você para esse lado. Né? Acho que aí tem
os cursos técnicos para você começar, para ver se é aquilo que você realmente quer fazer da tua vida. Acho que o Brasil ele tem muitos cursos técnicos legais, poderia ter mais, mas você ter uma formação legal em ciência da computação, sistema de informação, ou qualquer curso que te entregue uma bagagem matemática sólida, né? Estatística sólida. Pode fazer matemática, estatística, tem bons físicos que trabalham com IA, Sim. economistas, engenheiro tem bastante, né? E não pare de estudar. Uma notícia para quem não gosta de estudar, cara, você nunca vai parar de estudar na sua vida. Não. Por quanto que eu vou parar de estudar? Desculpa, mas se você quer um dia parar de estudar, então é melhor você nem entrar. Nem porque começa. É uma área dinâmica, é uma área que muda. Nem começa, né? Então eu acho que é isso. E busquem boas fontes, boas referências para você se inspirar, né? Acho que vale dizer também que eu sou um cara que veio lá de baixo, tá? Quem conhece a minha história sabe que eu sou um cara que eu acredito que transformei a minha vida através de muito esforço, muito sacrifício e estudo. Estudo e trabalho ainda. Educação me transformou a forma como eu vivia, né? E como eu vivo hoje. Então, é possível. Eu acho que eu sou a prova viva de que é possível. Você querer, buscar e alcançar. Bom demais. Bacana. Coronel, a hora que a gente tá falando muito de IA, tá falando muito de ética e de o que é IA, mas e a aplicação pro dia a dia mesmo, pro dia a dia das empresas? Que tipo de cases você já viu implantados, funcionando, que você fala, putz, isso daqui é muito interessante e traz resultado real para as empresas? Vamos lá, vamos começar então pelo mercado financeiro? Vamos. Existem algoritmos muito interessantes de IA para você fazer prevenção de lavagem de dinheiro, para você recomendar melhor as cestas de produtos para os seus clientes, de acordo com, não com o que você acha que eles querem, mas com o comportamento de compra deles. Mas, e aí saindo um pouco do mercado financeiro e indo para qualquer mercado que tenha clientes, né? Churn é um problema que até hoje a gente fala de churn e às vezes parece que ninguém resolve. Existem técnicas e nós temos um produto, por exemplo, eu já usei e a gente está melhorando, que te entrega uma fotografia, usuário por usuário, cliente por cliente, te dando uma probabilidade desse cara entrar em churn uma data específica. E nenhum desses cases a gente falou de LLM, hein? E nenhum desses cases a gente falou de LLM, é verdade. Não teve chat GPT, não teve Bard, não teve nada. Não tem nada disso. Puramente estruturação de código e massa cinzenta ali para poder juntar tudo e fazer. Que mais? Detecção de redes em anomalias em redes. Acho que equipamentos. Você pode, por exemplo, usar IA para detectar quando uma API no teu ecossistema vai falhar e por que ela vai falhar e quando ela vai falhar. Você pode já então provisionar mais recurso ali. Mais recurso para aquele momento onde vai ter um consumo maior e ela pode quebrar. Sim. O próprio roteador da Swavel, lá na startup que eu cofundei na Alemanha, a gente usava para poder fazer o roteamento automático para otimizar. É um problema logístico, né? Que a gente chama como eu otimizo em tempo real uma rota para ela ser mais rentável para o motorista e com preço mais acessível para o próprio passageiro. Então tem um monte de cases que dá para usar. Eu não usei LLM de novo. Que não usou LLM. Isso é interessante do pessoal saber, né? Porque hoje o hype é LLM, né? Na época, por exemplo, que eu trabalhei, na minha época de EasyTaxi, Cabify, nós fizemos um modelo, inclusive foi o meu time ali que desenvolveu o modelo do dispatcher, né? Que é como que eu escolho o motorista e o passageiro. Isso aí foi usada uma técnica, não é propriamente IA, mas é uma parte da técnica que a IA usa para otimizar, diminuir tempo de espera do passageiro, aumentar a rentabilidade do motorista, porque eu pego uma rota mais eficiente para o cara gastar menos combustível. Sim. Então, tem tanto lugar que dá para usar. Já é usada em banco, já é usada, por exemplo, para fraude. Sim. Já é usada na medicina. Já existem
A Siemens investe muito pesado no diagnóstico de imagens, usando inteligência artificial. A China já está usando para detectar pessoas, ela consegue olhar teu rosto na rua e te falar, pô, esse cara tem um CPF X. Esse daí eu já vi. Segurança pública. Não, e falando de medicina, o Einstein aqui no Brasil tem uma série de projetos usando inteligência artificial muito interessantes, né? Para você conseguir melhorar aí a qualidade de vida de quem está internado, né? A qualidade de vida de quem tem alguma doença, né? E tudo isso é IA, né? Tudo isso pode ser usado no IA, já está sendo usado. Entendeu? Então, se ele for no celular, tem IA aí dentro. Sim. Inclusive, eu vou datar esse episódio, mas a Apple fechou com a Google agora. Eles vão utilizar a Gemini dentro do iPhone. Tá vendo? Não sabia. Então, tá próximo, daqui a pouco vai ter Gemini no iPhone aí. Né? Aí a gente volta para LLM. A gente volta para LLM. Que também é um assunto que é super bacana. Mas aí você tem, por exemplo, não só os Large Language Models, né? Mas o pessoal tem desenvolvido, a Samsung, a própria Google, a Microsoft, os Small Language Models, né? Também, para você conseguir aí com um processador menos robusto, para poder embarcar melhor, custo menor, né? Mais especializado, porque isso eu acho que é um dos problemas que a gente tem hoje, né? Eu estava até conversando outro dia com uma pessoa que ela estava falando de, putz, eu queria muito aqui ter um chat no meu site, né, para o meu cliente chegar e procurar o produto, tudo mais. Eu falei, legal, mas você já viu o custo disso? A hora que o pessoal começar a visitar? Né? Você tem a garantia que você tem o conhecimento certo para desenvolver isso, para o cara não começar a usar o seu chat como o chat GPT, né? E ir lá perguntar de outras coisas, porque a gente sabe que você entra lá no chat GPT, por exemplo, ou no Gemini, no Bard, você faz uma pergunta que esbarra lá em direito autoral. É só se fazer um prompt certo que você consegue contornar essa questão do direito autoral. Então você vai ter a garantia de que seu chat vai estar sendo usado pelo seu cliente para o que você quer mesmo, né? Eu acho que tem vários desafios aí para esse Não, tem tipo muita de coisa, case. cara. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E é legal você falar do SLM, né? Esse é um problema também, né? Embarcar sistemas. Sistemas embarcados sempre foi um problema. Você não consegue colocar qualquer coisa em qualquer sistema embarcado. Então, exato. Mas é legal porque você assim, restringe bastante o teu escopo de conhecimento, mas ele atende para aquilo que você está precisando fazer e tá tudo bem. Atende aquela atividade. Você não precisa abraçar o mundo. Obviamente, se você quiser que ela seja generalista, você vai precisar talvez conectar na nuvem para processar parte aqui, parte na nuvem. Ou, o problema que a gente está tendo, que eu vejo que a gente está tendo não, né? Eu não faço nada disso, nem quero me meter com isso. Mas que muitas empresas estão tendo com o desenvolvimento de assistente virtual, né? Que, assim, o assistente virtual é algo que a gente já tem lá em casa, já tem Alexa, já tem o Google, né? Já tem no celular a Siri, mas ela não faz o que a gente quer, né? É muito restrito. Sim. Né? Eu já vi pelo menos umas 3 startups que começaram e encerraram a atividade tentando desenvolver assistentes virtuais, né, que vão fazer tudo. E não vai funcionar, porque você vai precisar de um processamento gigantesco, né, seja local ou seja na nuvem. Então o custo fica muito grande. Fica inviável. Né, fica inviável. Então eu acredito muito nessa questão de você conseguir aí embarcar conhecimentos menores, né, que vão fazer uma atividade, mas vai fazer aquela atividade muito bem. Feito, né? Então, seja, por exemplo, um tradutor, por exemplo, então, vai ser especializado na tradução só, né? Então, eu acho que é muito interessante, tem bastante coisa aí para explorar desses Smart Language Models que o pessoal nem tá olhando ainda direito, né? Nem virou buzz ainda. Nem virou buzz. Porque o ser humano gosta sempre do grande. Eu acho que você tem que ter um pouquinho de... Tem que aterrissar, né? Sim. Olha,
legal, mas não preciso disso tudo, né? E é exatamente o que você colocou lá no começo, né, da conversa, de, poxa, eu preciso mesmo de IA para resolver esse problema, né? Porque chega um monte de problema pra gente lá, que o cara fala, putz, mas eu precisava ter alguma coisa de IA. Eu tenho que ter o selinho Powered by AI lá, né? Só que, cara, eu não preciso disso para resolver esse problema. Não, de maneira nenhuma. Né? Eu conseguiria com um modelo muito mais simples resolver esse problema, com um custo muito mais baixo, né? Sem inventar muita moda. Eu sempre brinco, né, com o pessoal, com o time, lá na Hutzpah. Eu sempre falo, olha, as soluções mais elegantes que eu já vi na minha vida foram as mais simples. Foram as mais simples. E como que vocês fazem essa peneira lá na Hutzpah, quando o pessoal chega com uma ideia brilhante, né? E como que vocês fazem para aterrissar isso e falar, putz, peraí, vamos entender se isso é para um problema real, né? Se isso tem valor para o mercado, né? Se isso vai dar certo, se é por esse caminho mesmo que a gente tem que ir ou é por outro. A gente faz uma análise de mercado primeiro. A gente tem um comitê onde a gente discute se o projeto ele é viável e vai trazer retorno. Simples assim. Tá? Porque de ideias, o povo tá cheio, né, de ideias. Você tem ideias bacanas, obviamente, mas não, tem ideias que são legais e que você claramente fala, puxa, isso aqui é legal ter, mas não vai trazer retorno. Pelo contrário, isso vai trazer despesa. Então a gente faz uma análise bem minuciosa de mercado. Né? Invariavelmente, a gente sempre cai em problemas um pouco mais, vamos dizer, tradicionais, né? Porque são os problemas. Você pega uma curva de distribuição, né? Quais são os problemas que as pessoas mais têm? É saúde, segurança, jurídico, né? Logística, que é uma área super ampla, seja logística de transporte peer-to-peer, né? Uber, até transporte público, até transporte metropolitano, etc., transporte aéreo, taraná, né? Então a gente tem esse cuidado também de não cair muito na hype de, puta, legal, isso aqui picoça, né? Você fala, puta, isso aqui é legal, vamos fazer, né? Mas fala, pô, não, vamos voltar pra terra, acho que agora não é legal. A não ser que seja uma ideia muito legal, que realmente você fala, puxa, isso aqui bateu ali na disrupção, né? Vale a pena, nem que seja para fazer, e a gente ter ali um percentual em cima desse projeto, que pode um dia, né, decolar. Mas eu acho que tem que ter muito pé no chão, porque senão a gente se deslumbra também, a gente fala, putz, e aí você acaba entrando na hype da hype. Sim. Né? A gente toma muito esse cuidado também de não... Mas esse lado humano de querer fazer é engraçado, né? Você comentou, vai aparecendo as coisas novas, vai ser fantástico isso. Não, mano, você sabe que outro dia, só pra comentar aqui, outro dia eu testei um algoritmo de computação quântica, né? Existe um problema muito legal quando você testa algoritmo quântico, que é o problema da fatoração matemática. Pega um número e pede para ele fatorar. Parece simples, mas custa muita computação ali por trás. E eu comecei a brincar com isso, eu fiz lá o algoritmo, né, em Python mesmo, né, para fazer a fatoração de um número usando computação quântica e o outro usando a computação tradicional. Aí você vê o resultado no final, bonitinho. Só que aí você começa a falar, puta, agora eu vou fazer outra coisa. Eu falo, não, para. Preciso trabalhar. Peraí, não dá. E quer dizer, mas é legal, né, você explorar, conhecer coisas novas. Sim. Mas você tem que ter muito, tá muito centrado ali. Foco, né? É muita coisa, cair né? em tentações, né? É muita coisa ao mesmo tempo, novidade. É muita coisa. E a gente gosta, né? Esse é o problema, né? Ah, puta, é maravilhoso. E aí na Hutzpah, além do produto e da incubadora, né? Você falou que você também tem o desenvolvimento o pessoal pode trazer problema para vocês também solucionarem. Mas a incubadora, uma das questões que eu tinha até feito antes, né? Hoje a incubadora, vocês têm recurso lá para o pessoal tive uma ideia, leva lá, vocês têm o recurso para fazer o desenvolvimento dessa ideia da pessoa, ou vocês trazem a pessoa para dentro? Como que funciona?
Não, a gente desenvolve 100% in-house. Nós temos, a gente investe na ideia, temos a infraestrutura 100% montada, temos time para desenvolver. E claro que a gente tem um contrato de share, né? Ou seja, X% da ideia é nossa, e você entra, logicamente, como autor da ideia. Sim. Mas a gente tem as 4 verticais, né? Assessoria, assessment de IA, transformação digital. A gente faz produtos próprios. O próprio Spyglass é um deles, que a gente, inclusive, está na versão 2, onde a gente vai começar já a monetizar em cima da exposição da API, para quem quiser conectar. Na verdade, ela é o meio, ela não é o final, né? A Spyglass, ela, na verdade, é o nosso veículo para expor APIs para serem usadas no mercado financeiro, para verificação de fatos e dados. A gente faz produtos tailor-made para quem quiser chegar e falar, quero customizar um produto especificamente para um negócio, e a gente tem a incubadora / aceleradora, que de fato acelera ideias boas que a gente acha que vão render alguma coisa, tanto para nós quanto para o autor da ideia, né? Legal. Bacana. É isso, Rafael. Muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento aqui com a gente. Foi muito valoroso. Acho que a conversa aqui desmistificou muita coisa de IA. Eu achei isso muito interessante. A gente saiu um pouquinho da fantasia da IA, né? E aterrissar na realidade, né? Entender que IA não é mágica, entender os desafios dela e entender onde a gente pode aplicar ela. Queria muito te agradecer também o Rafael. Também queria agradecer o Coronel aí, cara, ter disponível essa agenda pra gente, conversar aqui com a gente, conversar com você é sempre bacana, cara. Desde a primeira vez que a gente conversou, muito conhecimento embarcado no Coronel, é muito louco isso. Conversa com um cara, muito conhecimento, isso é muito valioso pra gente, cara. Obrigado, gente. Aí, viu? Obrigado por me ter aqui. A gente começa falando de IA, daqui a pouco ele tá falando de drone. Tem história pra contar. Tem história, viu? Tem gente que tem muita história. Mas eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar com vocês. Vocês são pessoas que eu gosto muito e conta comigo. Você também com a gente, tamo junto. Boa. Fechou. Obrigado, a gente encerra aqui mais um Jump Talk. Pessoal do marketing vai me dar bronca se eu não falar para ativar o sininho, se inscrever no canal, né? Então, pro pessoal não me dar bronca, por favor, faça isso. E até o próximo Jump Talk.